Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e hoje eu vou falar sobre privacidade hackeada, ou no inglês The Great Hack, que é, no caso, um documentário inspirado nos roubos de dados em que o Facebook foi acusado, ano passado e esse ano, se eu não me engano, e que levou também o Mark Zuckerberg a falar diante dos senadores americanos, o que é uma cena que aparece no próprio documentário. E além disso, ele se foca na empresa Cambridge Analytics, que consegue coletar os dados de milhões de usuários de Facebook e da internet em geral, e transformar todos esses dados que ela coleta, sem o consentimento dos usuários, em uma arma basicamente política. Eu tenho que falar que é um documentário bem interessante, que talvez, se você tiver bastante tempo, você deveria dar uma olhada. Então, simbora! Bem, é um documentário, então não sei bem como dar uma sinopse disso. Mas, além disso, é um documentário bem longo, pra falar a verdade, são 2 horas, que pode parecer pouco, mas é um documentário com muitas e muitas falas, é muita conversa, obviamente não tem ação, então pode ser um pouco maçante, principalmente o tema em si. Mas você pode pensar que esse documentário é sobre a queda de uma empresa, no caso a Cambridge. Até o final do documentário a empresa não existe mais. Mas o seriado ele não é sobre isso. Também é isso, mas é sobre questões a mais. O principal ponto desse documentário é a seguinte pergunta: o quanto nós estamos sendo manipulados pelas redes sociais? Sabe, o quanto de fake news aparece em nossa vida e quanto isso está manipulando a gente. No caso, ele tanto vai falar das eleições americanas de 2016, da Hillary Clinton contra o Donald Trump, e ver como essas fake news, essas informações influenciaram nas eleições, e também na questão europeia do Brexit, no caso em inglês. Ele também faz algumas outras citações, faz até uma citação bem rápida ao Brasil e alguns outros países e como eles mais ou menos operavam. E o seriado, ele acompanha toda essa narrativa através de alguns participantes. No caso, você tem tanto desde jornalistas ingleses que fazem uma investigação sobre como essa empresa influenciou no Brexit. No caso, você também tem ex-funcionários da empresa. No caso, são 2, mas você foca mais na situação da Kaiser, que era uma ex-CEO dessa empresa, e como ela sabia como é que funcionava e a dor que ela tem na consciência por ter feito parte daquilo. E você também tem a participação do David, que é um professor, em que ele não quer fazer parte disso. Ele quer recuperar os dados dele, porque tudo que essas empresas fazem são ilegais, mas é ilegal e também não é, porque não existe aparentemente uma forma de você recuperar os seus dados quando eles são divulgados. É interessante essa parte, e a resolução dela também. Inicialmente, esse documentário ele começa sendo um pouco alarmista, a maior parte dele, mostrando somente como o Facebook, ou no caso as ferramentas do Facebook, também tem Facebook, Google, WhatsApp, tem todas essas citações, como eles podem manipular, no caso de eleições ou qualquer outra coisa, na verdade, a opinião pública, o que não é algo tão inacreditável de se imaginar. Mas a questão principal é que até onde é legal e até onde é legal e qual é o caminho correto. Porque sim, você pode usar esses dados coletados para fazer esse uso mais eleitoral, mas também tem empresas que fazem uso de alguns dados, tipo, você pesquisou, você quer comprar um patinete. Toda hora que você vai aparecer coisa de pesquisa para você, toda hora que você procura alguma coisa, vai aparecer sempre um patinete, porque era o que você estava pesquisando. Então também serve para fazer uma venda mais direcionada. Não é de todo ruim. E uma das questões que o documentário pega é exatamente até onde é legal e não é legal. Bem, eu não sei mais o que falar sobre esse documentário, bem, aqui não tem muitos spoilers. Mas se você tem algum parente aí que gosta de passar um fake news, que gosta de acreditar em tudo, passe esse documentário pra ele, talvez seja um pouco interessante das pessoas assistirem. Então, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir, estamos sempre aí e até depois.